que os irmãos já ouviram, provavelmente, em diálogo, alguém mencionar ou dizer no meio de uma discussão ou de uma conversa e usar a seguinte expressão: ele pensa igualzinho ao pai. Ou referente a outra pessoa qualquer. Podia ser igualzinho à mãe, podia ser igualzinho ao tio, podia ser igualzinho ao António, ao Francisco, ao Benedito, tanto faz. Significa que entre estes interlocutores houve a identificação de um padrão de pensamento. Há a percepção que aquela pessoa tem uma forma de pensar, a sua mente é parecida com a de uma outra pessoa que foi identificada e por isso diz pensa da mesma maneira que. E isto, afinal de contas, ou seja, pensar como uma outra pessoa, não é propriamente uma coisa rara. E, na verdade, irmãos, nós nos damos bastante melhor com pessoas que pensam como nós, e não o contrário. Alguém que pensa sistematicamente contrário àquilo que nós pensamos, não temos muita facilidade de estar ao pé desta pessoa. Talvez algum dos irmãos que seja mais maduro e experiente possa dizer: pois é, pastor, mas é com pessoas que pensam de forma diferente que nós aprendemos mais. É capaz de ser, mas a verdade é que nós temos mais facilidade em nos aproximarmos e convivermos com aqueles que pensam como nós. Nós fazemos mais facilmente parte de um grupo onde as pessoas pensam de uma certa maneira. Por exemplo, vou dar aos irmãos um padrão. Imaginemos pessoas que são conservadoras, ou seja, ao contrário de liberais, gostam das coisas mantidas mais ou menos como habitual, têm aquilo que é chamado de meia-idade, que são mais pessimistas do que otimistas, ou seja, normalmente têm mais tendência para ver as coisas complicadas do que facilitadas, e que gostam de votar no centro-esquerda. Podemos dizer que isto é um padrão possível. Se você se encaixa nesse padrão, provavelmente vai se identificar com pessoas que são da mesma maneira. Se você for liberal ou gostar de coisas novas e diferentes, vai ter dificuldade em conviver com conservadores. Se for uma pessoa muito nova ou talvez de uma idade muito avançada, se calhar não tem tanto a ver com pessoas de meia idade. Se costuma ser muito otimista e ver o sol sempre a brilhar e ver sempre uma coisa boa, mesmo no meio da escuridão, não deve gostar muito de andar com pessoas pessimistas. Ou seja, nós temos mais facilidade de nos dar com aqueles que têm em comum conosco a forma de pensar. E na igreja, irmãos? Na igreja. Como é que vai haver unidade na igreja se nós pensarmos de forma significativamente diferente? Nós estamos aqui falando sobre o gostar do verde, do vermelho ou do azul, o gostar mais do calor ou do frio. Estamos aqui a falar, evidentemente, sobre a forma de pensar para a vida. Será que há um padrão de pensamento para o cristão ou para a igreja? O apóstolo Paulo pensava que sim, irmãos. E inspirado por Deus, ele afirmou que sim. Depois de abominar as divisões que existiam na igreja de Corinto, ele procurou mostrar aos crentes daquela igreja a superioridade da sabedoria que nós recebemos de Deus. E ele faz uma afirmação notável. Uma afirmação que, se nós percebermos bem as suas implicações, vamos estremecer. Uma afirmação que para um judeu do Antigo Testamento era algo extremamente ousado. E que o irmão encontra na sua Bíblia, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, no fim desse capítulo. Capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Ele diz assim, no versículo 16, o último versículo do capítulo 2, faz uma pergunta retórica e a seguir ele responde: porquê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Resposta: mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Primeiro quero que os irmãos percebam que Paulo está aqui a fazer uma citação direta do Antigo Testamento. Paulo está a citar
um pensamento e uma expressão do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 40, disse o seguinte no seu versículo 13: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? O texto de Isaías, todo ele, é voltado para falar sobre a majestade de Deus, a superioridade de Deus, a grandeza de Deus. E enquanto Isaías fala sobre a grandeza de Deus, ele a certa altura faz esta pergunta: será que alguém pode entender a mente de Deus? Será que alguém pode de alguma forma entrar e ter a mente de um Deus tão superior e supremo? E a pergunta que Isaías faz no seu texto é retórica, porque evidentemente que a resposta é não. Ninguém é capaz de compreender 100% a mente de Deus. E esta afirmação é a afirmação do profeta e ela permanece. E, no entretanto, quando chegamos ao Novo Testamento e à era da Igreja, o apóstolo Paulo, que conhecia muito bem o Antigo Testamento e conhecia muito bem o profeta Isaías, ousa fazer novamente a pergunta ou colocar novamente a questão: será que alguém pode compreender do Senhor? Mas, surpreendentemente, a resposta dele, ao contrário daquela que encontramos no Antigo Testamento e que diz, não, isso é completamente impossível, o apóstolo Paulo diz, é possível sim, senhor. Há alguns que podem, sim, senhor, entender a mente do Senhor. E porquê? Ele diz, porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos uma mente como a de Jesus. Na nova dispensação, no novo momento, na graça maravilhosa de Deus, revelada em Jesus, depois da sua salvação ganha na morte e na ressurreição, depois da descida do Espírito Santo sobre a Igreja, há uma nova época. E na época da Igreja, na época da graça, cheios do Espírito Santo, os crentes em Cristo, que fazem parte da Igreja do Senhor na terra, podem responder positivamente a esta questão, porque têm recebido da parte do Senhor a capacidade de pensar, de ter uma mente semelhante à de Jesus. A afirmação é de Paulo, mas nós temos a mente de Cristo. E eu volto a dizer aos irmãos, que afirmação extraordinária. Se isto não é suficiente para o fazer estremecer, então eu vou desistir de tentar fazê-lo estremecer, porque isto é uma afirmação que nos traz temor. Como nós podemos ter a mente de Cristo? Como é que é possível nós termos a mente de Jesus? Isso é totalmente... Jesus era Deus. Apesar de que ele foi encarnado e viveu como homem, ele era Deus. Como é que é possível Paulo fazer uma afirmação destas? O que é que significará ter a mente de Cristo? Meditemos um pouco nisto, irmãos. E comecemos por prestar atenção naquilo que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim, nós temos. É assustador que o apóstolo Paulo comece esta afirmação de uma forma tão generalizada e plural. Nós temos. Para quem ele está a escrever esta carta? À igreja de Corinto. E a igreja de Corinto é uma igreja formada por crentes, todos eles profundamente maduros na fé, que têm um testemunho extraordinário e implacável, que todo mundo olha e fica admirado porque eles vivem em perfeita harmonia o amor de Jesus e a manifestação do poder do Espírito na sua igreja, sem nenhuma distinção. E os irmãos estavam já a abanar a cabeça, ainda eu ia no meio da frase, não é? Não, pastor, a igreja de Corinto é famosa. Mesmo quem não leu a carta e não presta muita atenção, sabe que a igreja de Corinto era uma igreja complicada, cheia de defeitos, dividida e com muitos outros problemas. E, no entretanto, Paulo não tem dificuldade em dizer a esta igreja, no plural, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é algo que é dado como possibilidade a todos os crentes. Não há algum. Paulo não faz aqui a distinção de uma classe de elite, a quem ele diz, não, mas nós temos aí alguns iluminados na igreja. Estes têm a mente de Cristo. Não é isto que Paulo está a dizer. Ele está a falar no plural para os crentes da igreja. Ele diz, nós temos a mente de Cristo. Os salvos, os regenerados, aqueles que tiveram uma nova vida iniciada com a presença do Espírito Santo em seu coração, têm uma diferença clara. A igreja de Jesus é para ser formada por uma comunidade de réplicas de Cristo, de pessoas que, como Jesus, têm uma mente diferente daquela do mundo.
pensam de uma outra maneira. E porque pensam de uma outra maneira, sentem, agem, vivem de uma forma diferente. Nós temos a mente de Cristo. E o que significaria, irmãos, ter a mente de Cristo? Deixe compartilhar com os irmãos algumas destas possibilidades que nós podemos ver claramente. Ter a mente de Cristo significa ocupar a nossa mente com aquilo que Jesus ocupava enquanto andava aqui na terra. Nós não sabemos o que Jesus pensava ou como ele ocupava a sua mente enquanto estava no céu, na glória, antes de vir ao mundo. Nós não sabemos em que Jesus ocupa exatamente a sua mente, uma vez tendo voltado ao céu. Mas olhando para a sua vida aqui na terra, nós podemos ter a noção de como ele ocupava o seu entendimento, como ele usava o seu pensamento, como a sua mente funcionava e como é que ela funcionava. Jesus se ocupava com quê? Ansiedades, preocupações, depressões, nervosismos, inibições. Era isto que ocupava a mente do Senhor Jesus? Olhando para a sua vida, nós sabemos que Jesus tinha a sua mente ocupada com as coisas. Ele tinha uma noção clara de que estava neste mundo com um propósito, com uma missão. E sabendo que ele vinha para cumprir a missão do Pai, ele tinha isto como a coisa principal diante dos seus olhos e dentro do seu coração. Profundamente convicto da razão pela qual ele tinha vindo ao mundo, Jesus não perdia de mente o foco, o alvo, e caminhava claramente para este alvo, enchendo os seus pensamentos deste modo. Nós podemos ver isto de forma prática em muitos textos. Por exemplo, os discípulos, junto com Jesus, pararam em Samaria. Ao meio do dia, estava um calor extraordinário, não é? Hoje estava quentinho, não é? Os irmãos estiveram ao sol. Eu não tive tempo de estar ao sol, mas pronto, devia estar mais quente ao sol. Imaginem o sol da Palestina, um dia de extremo calor. Meio do dia, eles pararam, não têm ainda comida. É preciso irem buscar alguma coisa de comer. E Jesus fica ao pé do poço, famoso poço de Jacó, enquanto os discípulos vão à aldeia tentar arranjar alguma coisa para comer. Enquanto isto acontece, aproxima-se uma mulher e Jesus conversa com ela. A famosa conversa de Jesus com a mulher samaritana que encontramos em João capítulo 4. Quando a conversa termina, ou quando a conversa está a terminar, os discípulos regressam. E a mulher vai embora, dizer à aldeia que ela encontrou o Messias. E Jesus diz aos seus discípulos: eu tenho uma comida que me satisfaz. Eu tenho uma comida que me enche. E os discípulos começaram a pensar: bem, comida? Como é que ele tem comida? Então não tínhamos comida. Justamente paramos aqui e fomos à aldeia porque ele não tinha o que comer. Mas será que enquanto estávamos na aldeia, alguém lhe trouxe comida para ele comer? E ele então diz aos discípulos: vocês não percebem nada. A vossa mente está sempre preocupada com coisas aqui da terra. A comida que eu tenho para comer é outra. É fazer a vontade do meu Pai. A satisfação de Jesus naquele momento, independentemente da sua barriga estar a roncar com fome, é que ele tinha conseguido chegar com a mensagem do Evangelho ao coração daquela mulher. E aquela mulher tinha imediatamente aceito a mensagem e transformado-se numa missionária. Oh, irmãos, aquilo é que foi rapidez. Nem teve tempo de passar no seminário, nem na porta do seminário ela passou. Ela se converteu e virou evangelista, foi automático. Converteu e foi para a aldeia dar testemunhos. Ora, eu vi alguém que me contou toda a minha vida. Se há alguém que nos pode exemplificar a possibilidade de servirmos ao Senhor sem treinamento, não que estamos a dispensar o treinamento. Mas se há alguém que serve para testemunho disto, é a mulher samaritana. E logo foi ela ali começar a pregar o Evangelho. Jesus, é isto que enche o meu coração, é isto que enche a minha mente. É cumprir a missão que o Pai me deu. É como comida para mim, satisfaz. Eu nem sequer consigo pensar no resto que vocês foram buscar. Mais tarde, num episódio muito parecido, Jesus está no barco com os discípulos e ele diz aos discípulos assim: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos, irmãos, como só conseguem pensar nas coisas da terra, imediatamente puseram-se a olhar uns para os outros. Pois é, nós só trouxemos um pão, estamos agora aqui no barco, um pão só para 12 pessoas, mais o Jesus, isto nunca vai dar de certeza absoluta. E Jesus imediatamente repreende e diz: mas será que vocês não são mesmo duros, cara? Eu não estou a falar de pão. Vocês já esqueceram que eu multipliquei 5 pães e deu para 5.000 homens e que multipliquei 7 e deu para 4.000? Então qual é o problema para quem fez esse milagre de um pãozinho agora aqui distribuído só para 12 ou 13? Isto era um milagre daqueles pequeninos, ou uma coisa... Não estou a falar disso.
Eu estou a falar do fermento dos fariseus, do legalismo, do farisaísmo, daquela mensagem que desvia a alegria da salvação de um coração. A mente de Jesus não era gasta com coisas aqui do mundo passageiras sem valor. Ele não gastava o seu tempo fazendo cálculos e pensando como é que ele podia fazer ou investir ou deixar de fazer. O tempo aqui era curto. Ele tinha que pensar na missão que o Pai tinha-lhe dado. E ele concentrava a sua mente em assuntos de valor eterno e na vontade do seu Pai. Há uns anos atrás havia um livro que fez muito sucesso entre os jovens. Talvez fosse interessante resgatá-lo. Era contado em forma de novela, de romance, e o título do livro era uma pergunta: em seus passos, que faria Jesus? E era um livro muito bom, muito bonito, porque trazia a ideia de que aqueles que são discípulos de Jesus deviam ter esta pergunta constantemente diante de si. Diante desta situação, o que é que Jesus faria? Diante desta oportunidade, o que é que Jesus diria? Diante desta ocasião, qual seria a decisão de Jesus? Qual seria a sua atitude, a sua reação? Qual seria o seu sentimento? Ter a mente de Cristo é ocupar a nossa mente com aquilo que ocuparia a mente do Senhor. Ter a mente de Cristo é avaliar como Jesus avaliava. As prioridades de Jesus eram diferentes e a sua forma de avaliar, de perceber o que estava à sua volta, a sua mente funcionava diante daquilo que via de uma forma diferente. Uma multidão se aproxima. Jesus e os discípulos olham para a multidão. E os discípulos olham para a multidão e veem cansaço, trabalho. Oh caramba, a gente tinha vindo aqui para descansar e agora aparece mais esta malta toda e agora como é que é? Lá se foram as férias. E Jesus olha para a multidão e vê ovelhas sem pastor, que precisavam de orientação. Os discípulos veem um grupo de pais que se aproximam, trazendo as suas criancinhas de colo. Eles querem que Jesus as abençoe. E quando eles se aproximam, os discípulos veem estorvo. Ainda por cima crianças de colo, só fazem barulho e correm de um lado para o outro. É uma chatice. Tirem as crianças daqui. E Jesus repreende-os severamente, porque ele diz: deixem vir a mim. É destes simples que é o reino dos céus. Vocês têm que aprender e olhar para a atitude simples, de confiança, para a maneira alegre como aceitam cada coisa, para a gratidão nos seus corações e aprender que nós temos que ser como eles, senão não vamos entrar no reino dos céus. Uma mulher cananita segue atrás dos discípulos, clamando e gritando, e os discípulos veem um incómodo. Oh Senhor, manda a mulher embora. Isto é uma chatice, esta mulher aqui atrás a gritar, a gritar. Toda a gente olha para nós, isto é um incómodo. Manda a senhora embora. E Jesus vê ali uma oportunidade de fazer algo extraordinário e ainda afirma àquela mulher: oh mulher, não vi fé igual a tu em todo Israel. Andei por todo o lado e não encontrei ninguém que confiasse como tu. Vai ser feito a ti conforme tu creste. Oh meus irmãos, os discípulos viam a multidão e percebiam que eles tinham fome. E quando percebem que eles têm fome, dizem ao Senhor: Senhor, vai embora. Porque assim, nós não temos muito dinheiro na bolsa. E mesmo que tivéssemos muito, não dava para alimentar esta gente toda. Ó Senhor, sabe quanto dinheiro é que era preciso para isto tudo? O nosso orçamento não chega. Jesus olha para aquela multidão e diz assim: quantos pães vocês têm? Quantos pães vocês têm? Irmão, Jesus tinha outras prioridades. Ele avaliava as questões de uma outra maneira. Ele não se limitava a ver os problemas e não colocava dentro do nosso raciocínio pequenino, mas ele sabia que as situações estavam nas mãos de Deus, o Pai, e ele não limitava as coisas às possibilidades humanas, mas sabia que o Senhor tinha um propósito em todas as coisas e um poder muito além da imaginação. Não via as pessoas como dificuldades, mas via o potencial nas mãos do Senhor. Que diferença faria nas nossas vidas, nas nossas emoções, nas nossas ansiedades, se nós pensássemos desta maneira. Mas nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo, irmãos, é entender a palavra do Senhor. Afinal de contas, a mente de Cristo é a mente que inspirou as Escrituras, que nós temos nas nossas mãos. Então, ter a mente de Cristo, evidentemente, que significa que nós podemos entendê-las. Eu não estou com isto, irmãos, excluindo a necessidade de estudo. Não estou tirando o valor dos mestres, porque foi o Senhor que os deu à igreja.
Não estou dizendo que não haja necessidade de um estudo mais profundo para compreender algumas das coisas que são mais complexas e profundas na palavra. Mas estou a dizer, irmãos, que nós temos a mente de Cristo, a mente que inspirou as Escrituras que estão nas nossas mãos. Logo, nós devemos ter a capacidade de compreender as verdades elementares que o Senhor colocou aí para a nossa vida diária, de entender o recado do Espírito Santo para nós. A Igreja, ao longo da história, em muitos momentos, e ainda há grupos que pensam assim hoje, procurou restringir as Escrituras a um grupo de profissionais, a uma classe especial. Lembro-me perfeitamente bem, quando era criança e vivia nos Açores, que os meus pais, como missionários, tendo um programa de rádio, faziam uma campanha de distribuição da Escritura. E todas as pessoas que escrevessem lá para casa a pedir, nós mandávamos uma cópia da Bíblia. E lembro-me que houve um investimento significativo da nossa família em compra de Bíblias e de Novos Testamentos para enviar pelo correio. E isso significou que, por vezes, os recursos lá para casa não eram muitos para poder investir neste tipo de trabalho. Mas lembro também, irmãos, que havia a informação dada, muitas vezes, pelos líderes da Igreja Romana, a dizer assim, não leiam a Bíblia, não leiam a Bíblia. Se lerem a Bíblia vão ficar malucos. A Bíblia é só para aqueles que estiveram no seminário, que fizeram uma boa formação. A Bíblia é um livro muito complicado, muito esquisito. Se vocês lerem a Bíblia, não, vão ficar todos doidos. É claro que eles estavam a querer dizer com isso que se lessem a Bíblia iam se tornar protestantes. E, portanto, ficavam doidos. Era natural que assim fosse. E realmente aconteceu com alguns, que pela simples leitura da palavra, foram iluminados pelo Senhor, compreenderam a verdade. E ainda hoje tivemos aqui um testemunho de que isto era possível e continua sendo possível hoje. Ter a mente de Cristo, irmãos, implica em ser alimentado pela palavra de Deus. Abrir e ler. E ter em nós a mesma mente que inspirou esta Escritura. E, portanto, perceber que ela salta. Já lhe aconteceu, irmão? Já aconteceu com isso, minha irmã, na sua vida? Eu espero que sim. Eu espero que o irmão possa dizer que sim. Eu espero que o irmão possa dar esse testemunho. Estamos a ler e de repente há um versículo que pula. De repente parece que ele salta da palavra assim. Nós nunca tínhamos visto antes. Ou se calhar tínhamos lido muitas vezes, mas ele nunca nos tinha falado daquela maneira. E ele diz, é isto. Obrigado, era isso que eu estava a precisar ouvir. Era essa a pergunta que eu tinha. Era esta a dúvida, era esta a resposta que eu buscava. Ter a mente de Cristo é conseguir entender a palavra do Senhor. Ter a mente de Cristo significa, irmãos, ter acesso à vontade do Pai, como Jesus tinha. Jesus vivia de acordo com o que o Pai desejava. E o Senhor certamente quer que nós também façamos da mesma maneira. Ele nos faculta a possibilidade, através de uma mente santificada e semelhante à de Jesus, de termos, através da presença do Espírito Santo em nossos corações, a capacidade de discernir o que o Senhor quer para nós, em vontade específica, irmãos, que vai além da verdade exposta nas Escrituras. Devemos entender o que é a verdade que está aqui. Mas se tivermos a mente de Cristo, iremos além disto. E o Senhor muitas vezes irá tornar clara à nossa mente o que nós devemos fazer. Ou será que nunca lhe aconteceu do Senhor tocar o seu coração para fazer alguma coisa? Para dizer uma palavra a alguém? Para compartilhar uma oração, um consolo, um versículo? Para se aproximar de alguém que você olhou e o Espírito Santo naquela hora falou à sua mente e disse, esta pessoa precisa desta palavra, esta pessoa precisa que você chegue perto, esta é a oportunidade que eu estou a dar-te. Por vezes nós resistimos, por vezes nós questionamos. E aqui nós queremos ser racionais, como se a nossa racionalidade fosse superior à mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Jesus tinha esta mente de forma perfeita. Nós estamos em processo de obtê-la e de chegar a ela. Esta é a norma, irmãos. Cristãos devem desenvolver a mente de Cristo. Este seria o padrão, segundo o apóstolo Paulo, que uniria a Igreja. Porque se aqueles que fazem parte do corpo de Cristo tivessem realmente esta forma de pensar como Jesus tinha, certamente teriam tanto em comum que nada poderia separá-los. Mas será que dentro da Igreja há uniformidade em relação a esta mente?
Será que todas as pessoas na igreja estão ao mesmo nível de desenvolvimento no que diz respeito a ter a mente de Cristo? Acho que mesmo alguém que avalie superficialmente terá que reconhecer que não. Pastor, não. Na verdade, a gente olha, há pessoas que a gente não consegue perceber isto de forma muito clara. E Paulo não nega este fato. E ele explica isto. Mas é no capítulo 3, irmãos, e hoje a gente não entrou ainda no capítulo 3. Se Deus nos der vida e saúde, vai entrar na semana que vem. Então eu quero que os irmãos guardem a verdade que permanece e que é uma lição maravilhosa e extraordinária, o ideal do Senhor para cada um de nós: ter e desenvolver a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor? Resposta de Paulo: nós temos a mente de Cristo. Ocupando o nosso pensamento com o que ocuparia a mente de Jesus. Avaliando e priorizando as situações da mesma maneira que Ele. Entendendo as Escrituras e a vontade do Pai, como o Filho o fazia na sua jornada terrena. Uma comunidade de pessoas assim seria realmente poderosa, irmãos. E eu gostaria de dizer mais. Uma comunidade de pessoas assim será poderosa nas mãos do Senhor. Amém.